primeiras reuniões que resultaram na fundação da BIA aconteceram antes de 87, em 86, mas foi só no dia 10 de abril de 1987 que a BIA foi formalmente incorporada como uma instituição. E, portanto, decidimos usar essa data como a data da nossa comemoração de 30 anos. Temos um evento que eu espero que vai ser muito prazeroso para todos. Nós estamos muito felizes de ter muitas pessoas que trabalharam ao longo dos anos na BIA, pessoas presentes na fundação da instituição, muitos dos coordenadores, representantes de várias organizações não governamentais, de áreas além da AIDS e a presença pesada de pessoas do movimento das ONGs AIDS aqui do Rio de Janeiro e de várias partes do Brasil. Então, é um grande prazer para estar aqui presente. Vamos organizar essa comemoração basicamente em 3 blocos. Vamos começar com uma rápida apresentação do selo da campanha que estamos lançando e que vai continuar ao longo deste ano. Depois disso, nós vamos ter uma breve mesa redonda com alguns comentários de pessoas que participaram da BIA em diferentes momentos ao longo dos anos. Vamos abrir para debate, discussão, a colocação das pessoas aqui presentes e vamos terminar, como o Betinho gostaria, com uma recepção e certamente com cerveja. Então, sem mais nem menos, eu gostaria de chamar a Ângela Basti, a coordenadora da área de comunicação da BIA, para fazer uma apresentação do selo da campanha que estamos iniciando hoje. Angélica. Será que dá? Não. Acho que é melhor pegar lá no cantinho. Não, acho que você vai ter que... Aí vai. Boa noite a todos e todas. É com muita honra e muita alegria que eu venho aqui apresentar a vocês um pouco dessa campanha que nós preparamos para comemorar, celebrar e marcar os 30 anos da trajetória da BIA. O que nós temos hoje, na verdade, é o lançamento de um blog comemorativo. Infelizmente, a gente não vai ter como exibir aqui para vocês, porque a gente não tem rede de Wi-Fi disponível no CCBB, mas vocês podem acessar na página da BIA, está lá, segundo a promessa do nosso designer, que já está lá a partir de 6h disponível. O que vocês vão encontrar nesse blog são memórias, né? Muitas imagens, ainda inéditas para a maioria do público, mas memórias dessa história, que é uma história construída de dor, né? De luta, com dor, né? Com luta, mas também com muita solidariedade. Então, esses são os registros que a BIA tem para apresentar para vocês. E a outra novidade é o lançamento do selo A BIA 30 anos, né, que vai nos acompanhar ao longo de 2017. Como o Richard já disse, a ideia não é apenas marcar esse dia, mas marcar toda a trajetória da BIA ao longo de 2017. Então, a gente tem outras atividades, outros materiais para apresentar para vocês, né, em memória ao legado, né, de Betinho, né, o fundador, junto com outros colaboradores da BIA, e isso está sendo preparado e vai ser apresentado para vocês ao longo do ano. Nós apresentamos nós temos uma mensagem, antes, João, de apresentar a confecção, como foi feito o selo, a gente tem aqui, eu vou ter que tirar o óculos, uma mensagem da equipe ABIA e de colaboradores sobre esse selo ABIA 30 anos. A história da BIA é uma história de luta por liberdade, pela vida, pelo direito de existir, uma história de resistência e de transformação.
Neste momento em que a Bia completa 30 anos, a escolha de fazer este selo de aniversário na linguagem do grafite representa um movimento de expressar a rebeldia, os questionamentos e a inquietação através de uma estética moderna e, ao mesmo tempo, atemporal. Grafite é a arte de rua, é a expressão de várias vozes que nem sempre encontram outros espaços para se comunicar com o mundo. É uma arte de resistência, onde os muros gritam e, independente da cor e do estado que se encontram, qualquer parede de tijolo ou cimento é uma folha em branco a ser transformada em obra de arte por uma lata de tinta na mão. Vamos espalhar as cores da Bia pelas cidades do Brasil afora, transformando seus muros, cercas e postes em espaço de expressão e desejos e de luta cotidiana por um mundo melhor. O selo, a Bia 30 anos, expressa a nossa resistência e a nossa luta por uma resposta eficaz à epidemia neste país. A Bia, 30 anos de luta e solidariedade. Então, essa é a mensagem principal que consta nesse selo. A gente vai mostrar aqui um filmezinho bem rápido, uns 3, 4 segundinhos, de como é que foi pensada a confecção desse selo, por que o grafite e como é que é a aplicação dele. É isso aí, essa é a ideia. A surpresa. Eu tenho aqui alguns adesivos desse selo. Eu não sei se vai dar para todo mundo, mas quem estiver interessado e quiser já ir espalhando essa ideia, pode pegar aqui comigo. E se por acaso não tiver, a gente vai preparar mais e vai distribuir mais para vocês. Boa noite para a gente, né? Obrigado, Angélica. Agora, para compor a mesa que vai iniciar a nossa comemoração, eu queria chamar primeiro o Veriano Terto. Veriano é um dos mais antigos membros da equipe da Bia. Começou, se eu não me engano, em 1989, como coordenador de projetos. Ele ajudou o Betinho de elaborar e implementar o projeto Empresas. Solidariedade é uma grande empresa, não é? Depois, o Veriano virou coordenador geral da Bia e, atualmente, ele é o nosso vice-presidente. Também gostaria de chamar a Sônia Correia. A Sônia... muitas pessoas podem conhecer a Sônia como uma pesquisadora e militante do movimento feminista de longa data. O que talvez não sabem é que ela foi a vice-presidente da Bia durante uma época. E foi, de fato, ela foi o presidente atuante depois da morte do Betinho. Depois... ela entrou na equipe da Bia como pesquisadora associada e a co-coordenadora, junto comigo, do Sexuality Policy Watch, um dos projetos da Bia que trabalha no monitoramento de políticas de sexualidade. A terceira pessoa é o professor Fernando Seffner, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área de educação. Também um militante no campo de AIDS de longa data, com uma das primeiras dissertações de doutorado sobre as pessoas vivendo com HIV, uma atuação no GAPA Rio Grande do Sul de muitos anos, e um membro do Conselho da Bia
pelo menos que durante uns 15 anos, eu acho. E, por último, a Kátia Edmundo. A Kátia é a diretora da organização CEDAPS, mas também ela foi, durante algum tempo, a coordenadora executiva da ABIA, uma das grandes lideranças no movimento de HIV/AIDS e no movimento para a promoção da saúde de uma forma geral. A ideia é que cada uma dessas pessoas vai fazer uma pequena apresentação, talvez 10 minutos no máximo, com algumas reflexões sobre a vivência na BIA ao longo desses anos, a importância que a BIA teve para diferentes aspectos do enfrentamento da epidemia, e também reflexões sobre a importância que ainda tem nesse momento difícil que estamos atravessando no enfrentamento da AIDS e na vida política no Brasil e no mundo hoje em dia. Então, sem mais nem menos, eu vou passar a palavra para o Veriano iniciar as discussões. Tá bom. Pessoal, então, boa noite. Eu queria também começar agradecendo a presença aqui dos colegas, amigos, colaboradores, nessa segunda-feira, e para marcar um pouquinho, né, dessa nossa história coletiva e, de alguma maneira, esperar que a gente saia daqui um pouquinho mais forte, né, dentro desse processo que todos precisamos de nos reforçar, e nada como estar juntos para buscar essa força nos dias que estamos vivendo. Então, eu vou trazer uma reflexão muito rápida sobre um pouco do papel que a BIA vem desempenhando para a mobilização, a inclusão e a participação das pessoas vivendo com HIV, né? Eu acho que, na época que a BIA surge, o discurso que existia sobre a soropositividade era um discurso, basicamente, de morte, de terror, de medo, né, de um pânico, do que se chama um pânico moral, da qual as pessoas vivendo com HIV eram o alvo principal, né, ao ponto de pessoas morrerem na porta dos hospitais, enfim, e não era só uma morte física, era a morte mesmo enquanto cidadão, antes mesmo de morrer. E eu acho que, na BIA, a presença do Betinho, que foi o primeiro soropositivo a ocupar uma direção de uma ONG, marcou essa visibilidade, né, de quão era importante trabalhar com as pessoas vivendo com HIV. E, nesse sentido, acho que o conceito que a BIA, vamos dizer assim, fundamenta e adota, que é o de solidariedade, ele é fundamental, né? Ele inclusive porque é ele que estimula uma luta comum, da qual esse nome interdisciplinariedade tem a ver, de poder reunir esses diferentes setores, esses diferentes olhares, no que ele chamava uma corrente de solidariedade, que seria para a forma de poder enfrentar. E, dentro dessa corrente de solidariedade, as pessoas vivendo com HIV/AIDS tendo um papel fundamental, não sendo apenas um alvo, mas sendo parte dessa mesma resposta. Um segundo conceito, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa epidemia de preconceitos e discriminação que até hoje as pessoas vivendo com HIV/AIDS enfrentam, o Heber Daniel, mas em conjunto também com a participação do Betinho, propõe o conceito de morte civil, que era uma maneira de mostrar como as pessoas com HIV morriam enquanto cidadãos antes da morte física. E a projeção e a adoção desse conceito foi fundamental para a resposta à AIDS no Brasil como um todo, para a garantia dos direitos, para a luta por novos direitos e garantir um mínimo de proteção para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E eu acho que talvez um dos resultados desse conceito, acho que ele está muito claro na Declaração dos Direitos da Pessoa Vivendo com HIV/AIDS, que foi
aprovada por unanimidade pelas 50 ONGs presentes no segundo Encontro Nacional de ONGs em Porto Alegre, em 1989. Quer dizer, essa declaração passou a ser adotada pelo movimento e, a partir dela, orientar as nossas ações. E eu acho que esses dois conceitos, também como solidariedade e morte civil, eles se juntam para que o Betinho, lá por volta do ano 93, fale do conceito de cura, né? Muito ousado na época, porque mal a gente tinha o AZT e o DDI usados em monoterapia, e o Betinho traz essa ideia da cura. Claro que ele sabia que não existia nenhuma vacina ou medicamento, mas era uma forma de romper com o fatalismo que envolvia o HIV, né? Aquela ideia de que, porque eu tenho HIV, eu sou um moribundo em vida, mas mostrar que a cura era um horizonte possível, deveria estar dentro da nossa agenda de luta, e com esforço, com informação, com empenho, com luta, com determinação, nós conseguiríamos atingir a cura, né? E ele falava disso de uma maneira que na época se chamava quase visionária, mas hoje em dia, apesar da cura estar distante, ela é um horizonte possível e já faz parte das discussões dos congressos internacionais. Então, eu acho que esses três conceitos foram fundamentais para a resposta das pessoas vivendo com HIV/AIDS, para a sua inclusão, né? Um resultado disso ainda está na criação do Grupo pela Vida do Rio de Janeiro, que nasce dentro da BIA e, até hoje, é uma das principais referências nacionais, junto com o Pela Vida de Niterói, e também o Grupo pela Vida de São Paulo, né? A partir daí, a BIA desenvolveu uma série de publicações, sempre se orientando por esses três princípios, e acho que, mais recentemente, uma participação, uma contribuição ainda a própria criação e funcionamento do Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, que, ainda que trabalhe com as questões de patente, tem como seu alvo a ampliação e a garantia dos medicamentos para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, e, eu espero, para pessoas de outras patologias. Então, esses princípios eles continuam nos orientando, participando, e eu acho que devemos nos unir em volta deles, principalmente nesse momento onde estamos sendo arrancados de alguns direitos básicos, e esperamos que a lembrança e a incorporação desses princípios continuem a ser fundamentais nas nossas lutas. Então, fico por aqui, espero dentro do tempo, e obrigado. Passo aos colegas. Bom, boa noite, todo mundo. É ótimo ver tanta gente aqui numa segunda-feira, caras, gente que eu não vi há bastante tempo. Muito obrigada. Muito obrigada ao Richard também para me convidar para essa sessão. E ele pediu que eu fizesse uma pequena reflexão hoje, um breve resgate sobre como a BIA, ao longo da sua existência, criou espaços de interseção ou pontes, para usar uma linguagem que a gente estava usando na conversa de hoje à tarde, entre os campos de HIV/AIDS, o campo feminista e saúde sexual e reprodutiva. E eu fiquei muito inspirada porque, como diz o Zygmunt Bauman, num belo texto que ele escreveu sobre a eleição do Trump, um pouco antes de morrer, em novembro do ano passado, depois que a gente passa dos 60, as reminiscências se tornam coisas muito preciosas. Não só porque são registros de nós mesmos em outro tempo, mas porque também são registros do mundo, né? E ele diz, inclusive, é muito tentador, eu tenho que ficar resistindo para não estar fazendo apenas reminiscências, né? Para dialogar também com o presente, né? E eu estou dizendo isso porque o convite do Richard, no meu caso, ele reativou uma linda reminiscência, que, na verdade, está na origem da minha relação de trabalho com a BIA. Mas também está na origem, acho eu, dessas linhas programáticas de interseção entre esses campos, né? E, para falar dessa reminiscência, eu vou voltar ao ano da graça de 1991, quando muita coisa aconteceu no mundo, né, e no Brasil. No mundo, por exemplo, a União Soviética estava desabando, né? No Brasil, a gente caminhava a passos céleres para
o impeachment de Collor, já se anunciava no horizonte, mas também para a ECO 92, e foi um momento muito importante para a sociedade civil brasileira nos termos como ela se conformou nos anos 80 e 90. Eu acho que a gente tem uma diferente conformação hoje, mas eu estou falando de ONGs, redes, né? Embates com o Estado. E, nesse plano, duas coisas muito importantes aconteceram aquele ano. Eu estou olhando para o Jorge, né? Uma delas foi a criação da Associação Brasileira de ONGs, a famosa ABONG, né? De que eu e Jorge temos muitas reminiscências. Mas também criou-se a Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, no mesmo ano. Significativamente, não havia sexualidade no nome, né, que apareceu alguns anos mais tarde, né? E, nesse ano, também aconteceu um encontro feminista de Caldas Novas. Eu acho que esse foi o penúltimo encontro feminista que aconteceu no Brasil, depois de uma saga de encontros feministas que remontava ao começo dos anos 80. E eu fui ao encontro. E, fazendo o meu check-in no aeroporto para Goiânia, no Galeão, eu encontrei Silvia Ramos, que eu acabava de conhecer numa tarefa, né, um exercício de avaliação de saúde reprodutiva no Brasil que eu tinha feito coordenado pelo Richard, né, e que eu encontrei várias instituições, inclusive a ABIA, ainda lá no Jardim Botânico. E aí eu e a Silvia nos encontramos, e foi ótimo se encontrar, e a Silvia, quando eu a vi na fila, ela estava distribuindo camisinha, na fila do check-in. E ela estava, depois, distribuindo camisinha para os atendentes do check-in. E nós fomos juntas pelo aeroporto, distribuindo camisinha pelos corredores, na fila do embarque, dentro do avião, na descida de Goiânia, para os carregadores de mala em Goiânia. Enfim, a gente foi para Caldas Novas distribuindo camisinha. E a Silvia ia para o encontro porque ela tinha programado uma oficina de trabalho sobre mulher e AIDS. E, já no primeiro dia, ela me procurou dizendo que estava muito frustrada, porque a oficina estava no programa, mas ela foi para a oficina na hora marcada e não havia ninguém, nenhuma pessoa. E ela marcou uma segunda oficina sobre mulher e AIDS, e, de novo, não havia ninguém. E eu, nesse interregno, conversando com ela, dizendo que era isso mesmo, que as feministas tinham, então, uma enorme resistência para reconhecer a relevância da epidemia na vida das mulheres. O argumento básico é que as mulheres já tinham muitos outros problemas prioritários em saúde para discutir. Então, a Silvia teve uma ideia brilhante, que foi de organizar, mudar o nome da oficina. Eu acho que foi pena que ela não está aqui, mas eu acho que ela mudou o nome para Sexualidade da Mulher no Século XXI. Nós fizemos umas filipetas e passamos metade da noite distribuindo filipeta debaixo dos quartos, das portas, assim, entendeu? Foi um sucesso absoluto. Tinha 90 pessoas na oficina no dia seguinte, entendeu? Eu voltei com a Silvia de avião, juntas, por sorte, no mesmo voo. A gente veio discutindo, era uma conversa incessante sobre AIDS, mulher, denegação, né? Esse termo que a gente não usa mais, né, Richard? E foi nessa conversa no avião que eu e a Silvia tivemos a ideia de traduzir um livro que se chama Triple Jeopardy, a Tripla Ameaça, de uma organização que não existe mais, Panos, que, naquele momento, era uma espécie de blockbuster internacional, porque era o primeiro livro em linguagem não acadêmica que falava dos riscos, das ameaças, da prevenção do HIV entre mulheres. E aí a gente bolou a ideia de traduzir, em parceria, entre a BIA e o SOS Corpo, a Tripla Ameaça. Coisa que foi feita, mas não sem alguma resistência das minhas companheiras feministas. Eu levei uns 6 meses para convencer as minhas companheiras que valia a pena investir tempo e dinheiro nessa iniciativa. Eu não sei quantas feministas ou mulheres leram esse livro, mas eu tenho certeza que ele foi uma iniciativa pioneira, né? E muito bem sucedida. Eu, até hoje, encontro gente que diz o Tripla Ameaça foi tão importante para o meu aprendizado sobre AIDS, né? E eu acho que é importante dizer também que esse momento antecedeu, ou estava pertinho, do movimento expansivo dos anos 90, onde AIDS, saúde reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos conectaram-se
nas famosas conferências dos anos 90 e que tinha uma interação muito forte com o Brasil, né? E foi nesse momento que a Bia fez, a Regina está aí, depois ela pode lembrar melhor, uma série de publicações, né, sobre saúde reprodutiva e AIDS. Eu me lembro de ter feito um caderno, eu acho que foram feitos alguns manuais sobre prevenção, né, de HIV entre mulheres, que tratavam da questão do prazer, ou seja, muito bem-sucedido. E também é o momento dos cursos de formação em saúde reprodutiva e sexualidade do NEPO e do MS, aonde sempre o tema da HIV/AIDS estava presente, né? Eram tempos de muita solidariedade, de muitas pontes, ou, como eu tenho dito em outras oportunidades, uma era das políticas da amizade, né? Um imaginário político muito inspirador que vários autores têm recuperado dos escritos de Hannah Arendt e de outros, e que talvez a gente possa retomar no debate, né? Fazendo um salto no tempo, eu penso que esse espírito de época das políticas da amizade, por várias razões, foi se esgarçando e se erodindo ao longo dessas décadas, né? Eu e Regina tivemos uma experiência, e o Ivo está aqui também, né, de tentar recuperar esse espírito na produção de um relatório sobre o preservativo feminino, no começo dos anos 2010, acho que foi 2011, e os resultados são bastante melancólicos, né? Porque nem teve uma resposta da instituição, nem a relação entre os atores envolvidos foi fértil como foi naquele tempo. E eu penso que a gente deveria refletir coletivamente sobre quais são os fatores, as forças dinâmicas, os atores que implicam essa inflexão, né? Certamente a influência e pressão do dogmatismo religioso, mas eu acho que há outros aspectos a contabilizar. Eu acho que a perversidade das políticas de identidade, né, de que eu e o Richard temos falado há algum tempo, tanto na sua face da sociedade civil, mas, sobretudo, na sua face estatal, né, quer dizer, a coisa do governo das diferenças pela via da setorialização é um aspecto, e eu tenho uma forte suspeita que o viés estadocêntrico, fortemente estadocêntrico, das nossas conexões é um fator a ser contabilizado, porque o Planalto não é propício às políticas da amizade, que são políticas, basicamente, da planície, né? E eu acho que a gente está em tempo de retomar as políticas da planície, né? E eu vou citar rapidamente um autor, né, que é um dos leitores de Hannah Arendt, porque eu acho que isso pode ser inspirador, né? Vem de Hannah Arendt a concepção da amizade como amor ao mundo, que é a capacidade de se associar e de se igualar aos outros através da palavra e da ação. É tradução da consciência do pertencimento ao mundo comum. Nesse sentido, a amizade apresenta-se dotada de ampla possibilidade de resistência às potências destruidoras inerentes aos processos de naturalização, massificação e solidão contemporâneas, que são os arautos da dominação. A amizade como amor mundi é, então, um começo que pode ressoar e se traduzir numa retomada da política e da ideia da república em tempos da sua redução à administração e de prevalecimento da violência. Obrigado, Sônia. Passo a palavra para Fernando. Bom, assim, primeiro, boa noite. Eu queria dizer que eu me senti super honrado também quando fui convidado para estar na mesa aqui e fazer uma fala, né? E, assim, o que me foi pedido é que a fala articulasse as relações da Bia, nesses 30 anos, com aquilo que, genericamente, a gente chama de ambiente acadêmico. Também eu estou fazendo, lá na URGS, quase 30 anos, 26 anos como professor, né? Então, como é que eu organizei isso? Assim, eu olhei os materiais da Bia e eu queria colocar o que, para mim, é o, digamos assim, o farol aí do que eu vou falar, né? Eu acho, na verdade, estou convencido disso, eu não acho, assim, ó, que a Bia, ao longo da sua trajetória, ela operou sempre com construção de conceitos. E isso não é uma coisa nem simples e nem banal,
porque, na verdade, as marcas dessa construção de conceitos ao longo do tempo, elas guardam a figura que hoje o Richard ainda falou na reunião, assim, a nossa caixa de ferramentas, essa figura de quem precisa de ferramentas ou de armas para a luta, né? Mas elas guardam uma outra coisa que eu queria destacar antes de fazer as minhas 8 provocações, que é o fato de que, desde o primeiro conceito, não se diz de um conceito para descrever uma situação. Não se diz cadeira para dizer que ali tem uma cadeira. Na verdade, assim, desde o início, eu fiz um histórico dos conceitos, depois eu vou colocar, né? Não, na verdade, o conceito, e eu vou exemplificar depois, ele vai inventando uma situação. Ele vai, no limite, construindo uma situação, indicando saídas, alertando sobre armadilhas, iluminando alguns atores sociais, dando destaque a outros e não, mostrando relações de força intrínsecas que tem ali dentro. Ele vai inventando um jeito de definir a coisa. A coisa não está dada antes, né? Então, assim, com isso na cabeça, assim, com essa constatação, que para mim é bastante clara, né? Eu vou fazer alguma exemplificação, que está em 8 provocações, e vou puxar um pouco os exemplos para a área de educação, que é a área que eu me sinto mais confortável para poder falar. Sempre nessa ideia de que progrediu junto o envolvimento da BIA naquilo que é a resposta à AIDS, ou a luta da AIDS, né? Interlocução com gestores, movimento social, política pública e também a construção conceitual. O primeiro deles é um ponto que diz de conceitos que tem um frescor de palavras simples e diretas da vida cotidiana e que a gente percebe que tiveram longa vida no pensamento acadêmico sobre a AIDS. Se incorporaram ao arsenal analítico, também se incorporaram à luta, mas eu estou mais preocupado aqui com o arsenal analítico. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso quando a gente olha os títulos de teses e dissertações e percebe, então, que alguns conceitos ou criados ou então retomados de autores um pouco longínquos, como, por exemplo, o conceito de viver com AIDS, nessa simplicidade da expressão cotidiana, né? E que casualmente eu tinha colocado aqui, como a Sônia colocou, do modo como ele vai sendo construído em articulação com a noção de solidariedade e com a noção de uma cura da AIDS, outro conceito que é interessante, porque cura não tem até hoje e, na verdade, muito menos tinha quando ele foi tratado aqui, mas para a AIDS construída pela BIA existem curas, né? Ele vai apontando para uma noção Foucaultiana, que é a construção da vida como uma obra de arte, na qual entram esses elementos, né? Tem também conceitos trazidos de outros lugares, assim, morte civil já era um conceito que existia, mas ganhou longa vida aqui dentro, né? Conceito que a gente poderia dizer que foi trazido da literatura, como Morte Anunciada, nome de romance e de filme, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, entende? E que foi aplicado aqui de uma maneira que não é a do romance, mas que se revelou produtivo, né? Para mim, de todos eles, solidariedade, que não por coincidência é o que está colocado aqui também, é o conceito que que deixou de ser uma palavra comum e passou a apontar um modo de construir a situação. O segundo tópico, a segunda, enfim, provocação, é pensar que a gente tem categorias que, sim, foram criadas no ambiente acadêmico, né? Mas que vegetavam lá numa espécie assim de plantas da sombra, entende? Até que ganharam um vigor e uma produtividade em publicações e ações que a BIA colocou para frente, né? Por vezes, inclusive, categorias criadas em contextos que não tinham a ver com a AIDS, pelo simples motivo de que, quando elas foram criadas, a AIDS como epidemia ela não existia. Eu vou dar o exemplo de 2 aqui. Vulnerabilidade é um conceito de longa duração, mas ele vai ganhar, com alguns autores acadêmicos e com um conjunto de materiais que a BIA produz para, na interface com o movimento social, tratar de vulnerabilidade, um espectro muito maior. E o que mais me interessa, que foi criação recente, assim, que eu, de fato, tenho cada vez mais gostado dele, é o conceito de pedagogia da prevenção, que tem tudo a ver com a área de educação. A ideia de que na atividade da prevenção reside, ou ela pode ser lida como uma atividade da ordem do pedagógico. A pedagogia na área de educação é aquele campo do conhecimento que trata dos modos de aprender e dos modos de ensinar, né? As pedagogias, como, enfim, tudo na vida, elas existem durante um tempo e depois elas, digamos assim, fenecem, porque as condições de contexto que elas estão colocadas, elas vão se perdendo. Pedagogia do trabalho, pedagogias de alfabetização. Então, a introdução desse conceito, que é recente, né, nessa produção da BIA, ela aponta para mim 2 coisas. Ela articula coisas
que a prevenção ela vem fazendo como pedagogia, e mostra também que uma série de outras coisas elas carecem hoje em dia de ser discutidas, porque elas não têm mais o potencial ensinante que elas tinham antes. Então, há que se reinventar essa pedagogia, a da prevenção. O terceiro tópico é olhar não conceitos, mas autores, né? Tem a ver com o que eu vinha dizendo antes, né? Que, na verdade, mostraram a sua potência que provavelmente nem eles próprios sabiam, né, ou tinham ideia quando criaram coisas, né, do seu pensamento na resposta à AIDS, né. Isso, para mim, tem a ver com levar o autor de certos lugares, ou buscar o autor em certos lugares, e trazê-lo para um cenário de luta. Mas não simplesmente trazê-lo, reinventá-lo nesse cenário, né? Para mim, isso é, na área de educação, isso é muito claro. Eu mesmo tenho um texto numa publicação da Bia sobre isso. É tomar o Paulo Freire, né, e usá-lo nessa interface com saúde e nessa interface com o movimento social, que, assim, certamente não fez parte de grandes preocupações que o Paulo Freire tinha, né, para essa construção, e que mostra uma potência extremamente interessante. O outro, para mim, é voltar, por exemplo, uma vez que o conceito de estigma foi cada vez mais aparecendo, é voltar a um autor que é pai desse conceito, que é Goffman, né, e buscar nele duas coisas assim que eu acho que são nodais assim quando a gente lê os textos que foram produzidos, publicados na Bia. Primeiro, mostrar que o sujeito tinha dito algumas coisas que todo mundo esqueceu. Não sei bem porquê, poderiam perguntar para o Richard depois, que é o autor do texto, assim, e o Peter Agleton, mas por que ele disse certas coisas que se perderam na história do conceito? E, segundo, imaginar que o sujeito, hoje, olhando a luta brasileira e a luta da AIDS, armado no mesmo conceito, diria outras coisas. Então, eu acho isso super produtivo. O terceiro, assim, que me interessa total, casualmente, hoje, na reunião da Bia, eu bati o olho no cartaz que tinha a ver com ele, é o conceito de diversidade, aquele cartaz em que os sujeitos seguram uma frase simples que diz: aceite a diversidade, né? Quer dizer, isso aí tem a ver, isso tem a ver com a produção da Bia, com o Jeffrey Wicks, essa ideia toda de diversidade e diferença, essa ideia de que a diversidade seria algo mais fraco, e a discussão mesmo é a da diferença, mas a ideia posta naquele cartaz em outras produções da Bia, que a gente vê que repercutiu na produção acadêmica, é a diversidade como uma relação não hierárquica entre diferentes. Eu fico por aqui nessa questão, mas acho que ela é muito convidativa a gente a pensar. Um quarto tópico é propor ações de maior fôlego de pesquisa, que eu tive a oportunidade de participar intensamente de uma delas, que estabelecem conexões inovadoras da AIDS com outros temas, né? A que eu participei, que é Respostas Religiosas à AIDS, é daquelas conexões que, a princípio, é assim, não, a religião não tem resposta para a AIDS, só tem condenação. Não, mas o projeto se estruturou, né, algumas pessoas aqui participaram também, numa outra mão, né? Prostituição e prevenção da AIDS, né? Terceiridade, homossexualidade e prevenção da AIDS, que são direções de pesquisa, não são exatamente conceitos, né, que aproximam coisas que na cabeça de outros não se aproximariam. O quinto tópico são aquelas proposições conceituais que eu chamaria que, pela sonoridade, elas têm a sua potência. Quando a gente pega os elementos dados na epidemia de AIDS e junta 2 ou 3. Para mim, assim, também com progresso, com aparição nos trabalhos, o vírus ideológico, né, quando a gente toma elementos de 2 ordens diferentes. Há uma delas que hoje à tarde, casualmente, se falou, né, depois do boom, ou durante já o boom do fim da AIDS, a Bia começa a falar do fim da AIDS. A sonoridade dessa coisa, ela tem uma potência explicativa, entende? Que toneladas de teses elas não teriam. E volto porque eu já tinha citado, que é o da cura da AIDS. O sexto ponto é a ampliação da resposta da AIDS em conexão com outras lutas. Isso foi citado já pelo Veriano, pela Sônia também, hoje também na reunião. Direitos humanos, direitos de propriedade intelectual, SUS, né? Enfim. O sétimo é o que eu chamaria, assim, a visão de futuro, presente, por exemplo, em materiais bastante atuais da Bia, né? A reinvenção da prevenção no século XXI, a reinvenção do que é o sexo seguro no século XXI, quer dizer, a percepção de que as coisas envelheceram, mas não deixaram de ter uso, né? Toda a ideia que também é das relações soro-discordantes. E o oitavo e último ponto, para, enfim, terminar com alguma coisa bem humorada, eu sei que está difícil fazer humor hoje em dia em cima da realidade que se vive, é assim, ó, para mim, de modo muito claro, e assim, e também porque na área de educação eu trabalho com gênero, sexualidade e educação, e por fim, é que a Bia, desde o início, não se rendeu à questão de transformar todo o sexo em sexualidade. E aí sempre teve sexo
e sempre teve sexualidade. Eu acho assim, para mim é bastante evidente, isso eu vou dar alguns exemplos de cartazes, para mim é bastante evidente que, muitas vezes, na passagem analítica, conceitual, de produção teórica, o sexo entra na academia como um dado e vai se transformando em sexualidade, que é uma coisa mais limpinha, entende? Assim, mais organizada, mais ordeira, com outros determinantes, um pouco mais higienizada, mais longe do banheirão, mais longe da praça, mais longe da putaria, longe do cais do porto, entende? Assim, longe da boate, etc. e tal. Então, eu acho que a Bia, que conjuga, não é só cartilha e produção, é também cartaz, né? Eu peguei alguns aqui, né, que hoje ainda estava passando os olhos, mas, na verdade, eu trouxe isso já impresso lá de Porto Alegre. Noções como aproveite, goze, transe, viva, tenha prazer. Uma noção que eu acho ótima, cabaré, prevenção, que aproxima duas palavras que, na cabeça da maioria dos indivíduos, anda longe, entende? Assim, ó, se tem lugar onde não poderia haver prevenção, é num cabaré, né? Parece não ser possível juntar isso, né? Assim, ó, insistência, quase ao nível do deboche, entende? Aqui como coisa positiva, de coisas do tipo assim, qual o nome do boletim? Extra G. Qual o nome do negócio? Pirulito, entende? Qual o nome do cartaz? Tudo dentro. Qual o nome da campanha? Tudo em cima. Essa eterna coisa de dizer o seguinte, olha, a gente não vai se render para uma ideia de que tudo virou sexualidade. No meio de tudo isso tem sexo, tem trepar, tem etc. e tal. Eu acho que dá para ir juntando uma série de outras coisas, assim. Tem a brejerice da Carmen Miranda, entende? Como provocação irônica na questão dos 20 anos, né? Tem químicas que eu acho que a academia ela tem dificuldade de fazer, então ela precisa mesmo de alguém que lembre ela constantemente, que na maior parte das vezes as pessoas não estão praticando sexualidade, elas estão fazendo sexo, entende? Elas estão atrás de prazer. Então, se a gente começar a entrar muito nesse caminho, nós nunca vamos chegar até elas, né? Então, eu acho que a Bia, nesse último tópico, né, ela processa esses elementos do pensamento acadêmico e não se rende a uma coisa que está presente no pensamento acadêmico, ou pelo menos em grande maioria, não quero dizer que sempre, né? E vai colocando tudo e vai misturando num liquidificador e serve o caldo. É como pegar um acarajé e botar no liquidificador, né? Então, assim, ó, por fim, eu queria só dizer que assim, ó, é muito, digamos assim, ó, é muito vigoroso, é uma coisa muito assim, estimulante, perceber que a Bia não aceita o fim da AIDS nos termos sistematicamente propostos através de vacina, pílula ou o que seja, né? Ela projeta sempre isso mais para adiante. E eu termino dizendo assim que certamente no meu próprio desempenho acadêmico, quando eu comecei a olhar os trabalhos dos outros pela internet, eu resolvi olhar os meus também, entende? Quer dizer, eu me dei conta que eu não estava falando dos outros, eu mesmo sou historicamente contaminado, no sentido assim positivo da palavra, infectado, por essa eterna lembrança, entende? Eu vi isso em títulos de textos meus, onde eu também ousei um pouco mais nessa provocação, que eu acho que encontra nessa instituição um caldo muito bom. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Fernando, e a Kátia, para fechar a mesa. Bom, boa noite. Eu quero começar dizendo que eu fui enganada. Me convidaram para falar umas palavrinhas. Umas palavrinhas, estou aqui eu diante dessa mesa. Então, eu quero super agradecer, acho que o fato de eu estar aqui. Queria, assim, dizer que, na verdade, eu fui aqui enquanto eu ouvia, me preparando um pouco mais para o que eu poderia dizer. Então, vou dizer para vocês que eu vou contar histórias, né? Eu vou contar um pouco da minha história até chegar até aqui. Lá pelos idos de 96, a Bia já existia, os caminhos já estavam se abrindo, e eu, jovem, era jovem, a gente, com um grupo de pessoas, pensou, bom, que tipo de contribuição a gente pode dar em relação à luta contra o HIV/AIDS, né, nesse cenário complicado do Rio de Janeiro. E a gente olhou para as favelas e as periferias da cidade e falou, bom, acho que ali tem um caminho, até porque a gente vinha trilhando um caminho do que é hoje a nossa estratégia Saúde da Família, todas as ações que são feitas, né, nas unidades básicas de saúde. Essa é um pouco a origem da organização que eu fundei e que estou até aqui hoje trabalhando, que é o CEDAPS. E a gente falou, bom, como é que a gente pode contribuir nesse processo? E a gente falou, vamos lá, acho que
trilhar esse caminho através das favelas e periferias pode ser um bom caminho. Da gente ouviu coisas do tipo, mas como? Favela e AIDS, com tantas coisas para serem pensadas, mesmo na linha das mulheres, viu, Sônia? Com tantas coisas para serem pensadas, ou na linha do feminismo, com tantas coisas para serem pensadas, contexto de tanta pobreza, uma sinergia tão grande de fatores tão negativos e tão vulneráveis, como é que vai se lidar com a questão do HIV/AIDS? Como é possível? E aí a gente começou a ver essas mulheres distribuindo camisinhas nas favelas para os traficantes, para as mulheres dos traficantes, para jovens envolvidos, um pouco na linha de vamos fazer chegar a temática do HIV/AIDS onde a gente puder chegar. E aí, assim, a gente descobriu nesse processo todo que a AIDS é um fator de mobilização social bastante potente, e eu acho que a gente precisa acreditar nisso cada vez mais. Quer dizer, se hoje tem, e a gente vem trabalhando, e lindo ver a Sílvia aqui, que a Sílvia, a primeira vez que me ouviu falar que existia uma rede de comunidades promotoras da saúde nessa cidade, ela virou para mim e falou assim, mas como, nesse tempo, vocês conseguiram fazer isso e essa rede ter esse tamanho? E eu dizia para ela, Sílvia, a AIDS, a luta contra o HIV/AIDS, ela tem potência e ela é capaz de mobilizar nos diferentes cenários, nos cenários de maior exclusão. Acho que eu estou contando um pouco essa história, porque eu acho que a gente precisa, no atual momento, acreditar um pouco mais nisso, assim. Acreditar que, de fato, essa conspiração. E aí estava pensando aqui um pouco do que o Fernando trouxe, o José Pacheco, criador da Escola da Ponte, né, que bebe um pouco nessa ideia de Paulo Freire e de pedagogia da prevenção, e de uma coisa que eu gosto de falar, que é a pedagogia, que, aliás, que é a prevenção popular, que é a qualificação popular para a prevenção, que é essa prevenção que chega, digamos, nos territórios, de uma forma geral. E o José Pacheco criou o movimento Românticos Conspiradores da Educação. E eu costumo dizer que a gente precisa revitalizar os românticos conspiradores da prevenção e do movimento social de luta contra o HIV/AIDS. Ainda é possível acreditar, na minha opinião, né? E eu acho que a minha participação na BIA, de alguma maneira, ou pela BIA, ou através da BIA, de alguma maneira, fortalece essa ideia de que a luta contra o HIV/AIDS ela é fator de mobilização, ela é capaz de agregar as pessoas para a construção de valores, que são esses valores que estão imbricados nesses conceitos todos que nos foram aqui apresentados, o conceito de cura, o conceito de solidariedade, o conceito mesmo dessas políticas que são construídas no dia a dia, né, na vida cotidiana como ela é. Eu acho que ela tem potência para isso e a gente precisa cada vez mais acreditar nisso. E aí, assim, contando um pouco desse movimento, né, quando a gente olhava para o cenário, a gente começou a ver que, nas publicações da BIA, talvez a gente tivesse, digamos, não era exatamente aquilo, a gente estava vivendo um chão de fábrica, né, o terreno ali, de ir até as favelas, de levar a informação sobre a prevenção, e, assim, pensando, caramba, ali você tem uma capacidade de criar uma energia de trabalho positivo muito grande, e, quando a gente olhava e buscava, onde é que eu posso ler sobre isso? Era nas publicações da BIA que a gente encontrava um pouco mais desse alento. Algumas vezes eu desconfiava, falava, gente, será que esse povo está entendendo mesmo o que eles estão dizendo? Intervenções estruturais, fissuras da sociedade, por aí vai. Será que eles estão, de fato, entendendo o que a gente vive aqui nesse contexto, né? Do que a gente enfrenta no cotidiano desse trabalho nas ruas? Né? Eu ficava pensando, será? Mas, quanto mais eu lia, mais eu entendia que havia uma sinergia e que havia uma necessidade, eu acho que, de interação e de interconexão. Então, acho que essa ideia da BIA como uma organização que é capaz de alguma maneira, dialogar com os movimentos e com as energias e com as sinergias e com as inteligências contidas nesse movimento, transformá-las em publicações, quer seja cartilhas, cartazes, livros e falas e publicações e academias, enfim, tudo isso que, muitas vezes, meus colegas do movimento social, de uma forma geral, em alguns momentos pode parecer dissonante aquilo que está escrito daquilo que é falado, daquilo que é vivido. Mas como tem sinergia possível nessas formas de expressão que a gente encontra por aí, né? Então, eu queria dizer assim, um pouco que a BIA, eu acho que é
só para dizer assim, que é um espaço bastante importante de conexão com essas diferentes inteligências que são necessárias no processo de luta contra o HIV/AIDS. A mobilização gerada pelo enfrentamento à epidemia de HIV/AIDS é potente o suficiente para gerar transformações outras. Que bom que a Sílvia está aí, a Sílvia conhece muito do que eu vou falar. Ela é capaz, por exemplo, de gerar transformações dentro de um complexo do Alemão e que, de alguma maneira, fortalece pessoas que estão lá para lutarem cotidianamente pela morte de seus meninos, seus jovens, seus meninos, suas filhas, suas famílias que estão ali naquele contexto, né? E aí é claro que a gente tem aí uma série de outras mortes causadas, né, por esse estigma, por essa sociedade preconceituosa que a gente vive, que a gente, de fato, convive, mas a gente tem experiências de que a gente tem certeza de que essas pessoas que são mobilizadas, e aí, de novo, a mobilização contra o HIV/AIDS é fator de disparar processos de organização popular, é fator de mobilização e de construção de estruturas, quer seja grupos comunitários, instituições comunitárias, movimentos comunitários, organizações comunitárias. Então, assim, acho que a gente precisa, no campo da sociedade civil, acreditar na luta contra a epidemia de HIV/AIDS como um fator de mobilização e organização social, acreditar que é possível que a gente construa novos conceitos nessa interação. E eu acho que queria assim, terminar um pouco dizendo que essa ideia de românticos conspiradores da prevenção me toca, sabe? Essa ideia de que a gente, de fato, precisa acreditar na perspectiva de uma prevenção que seja, de fato, qualificada como uma prevenção popular, como uma prevenção capaz de chegar a cada um e cada uma que dela pode fazer uso com toda a autonomia que o conceito e que o campo, né, da educação popular e da educação e saúde popular pode nos trazer. Então, é um pouco isso. Queria agradecer demais poder estar aqui com vocês todos. Queria, assim, também dizer que essa ideia de reenergizar a partir de sinergias positivas que a luta contra o HIV/AIDS pode nos dar, me parece potente o suficiente para nos manter aí nesse caminho, mesmo com todas as adversidades que a gente vem enfrentando aí na política brasileira e na política mundial. Muito obrigada de novo. Desculpe o improviso. Obrigado, Kátia. Obrigado, de fato, para todos vocês. Foi exatamente esse tipo Não me enganou. Não, esse ponto de partida que queríamos ter para esse evento hoje. A ideia agora realmente é de abrir para debate, abrir para colocações que podem fazer perguntas às pessoas que falaram, ou pode fazer reflexões ou memórias sobre a Bia, e também lembrando um pouco esse ponto de partida que eu falei no início, pode ser sobre a história da Bia, a história do enfrentamento da AIDS, ou pode ser sobre a atualidade, sobre os difíceis momentos que nós estamos passando, os desafios que temos no futuro, depois de uma resposta razoavelmente bem-sucedido frente à epidemia ao longo de muitos anos no Brasil. Nos últimos tempos, a gente sabe que as coisas não andam tão bem e que tem muitos desafios a serem enfrentados no atual momento e nos anos que vêm. Enfim, tudo isso pode ser assunto para as intervenções, colocações que as pessoas queiram fazer. Está aberto para qualquer intervenção. Então. Eu li essa semana no Face, não sei se é verídico, se é verdade, que agora nós estamos nos aproximando de contaminação do HIV de novo, AIDS, com jovens, na mesma época do boom de 81. Então, assim, eu queria confirmar se isso realmente é verdade, se tem algum cenário melhor que esse, inclusive se as políticas públicas com esse governo aí estão facilitando alguma questão de projeto. Enfim, eu estou um pouco desatualizado na questão
de voluntário, de informação sobre a questão do HIV e AIDS. Parabéns para a Bia, porque se estamos existindo, deve-se muito à persistência de todos vocês nesses 30 anos. Fico muito feliz de poder ter vocês como parceiros sempre. Muito obrigada. Mas eu fico me perguntando, a luta e solidariedade. Eu me pergunto sempre, quando estou trabalhando com jovens, e todos sabem aqui que eu trabalho há 10 anos com jovens, o que foi solidariedade na prática da vida com Betinho? Como é que era o exercício da solidariedade? Como foi isso? Porque o que se mais precisa hoje com jovens é exatamente a solidariedade. E aí eu queria entender como é que é e como é que ele entendia essa solidariedade e como é que a Bia, naqueles primórdios, exercia essa solidariedade com as pessoas até então que se encontravam infectadas. Porque ainda hoje, sim, ainda hoje se chegam jovens dizendo que quando é que eu vou morrer, isso é muito ruim, isso não faz parte da minha vida. Sem mentir, eu posso ter quase certeza que os que a gente conhece na rede de jovens Rio, cerca de 80% minimamente os pais ou os mais próximos não sabem da sorologia. Eu sempre conto a minha história que eu cheguei na Bia e no Pela Vida junto. Mas a verdade é que eu cheguei primeiro na Bia, né? E cheguei num momento que era assim, efervescência total, né? Todo dia tinha atividade dentro daquele espaço que era a Bia e o Pela Vida. As duas instituições, nessa época, aconteciam praticamente não, no mesmo espaço. Então as atividades eram divididas em dias, em horários, mas todos os dias tinha atividades. E o projeto HSH é um projeto que sempre vai ser referência na minha vida, no trabalho que eu desenvolvo hoje no Pela Vida, porque foi um projeto que teve assim uma importância e um peso tão grande e que hoje a gente olhando, quando a Kátia fala em prevenção nas comunidades, em prevenção de base, né? Idos de 90, a gente fazia prevenção, Mauro é dessa época que a gente atuou no mesmo período no projeto, a gente ia em locais assim inimagináveis, ia lá e fazia prevenção, muito parecido, Sônia, com o que você contou da história sua e da Silvia lá dentro do aeroporto. Infelizmente hoje, né, a prevenção perdeu o peso e perdeu o dinamismo que naqueles anos, né, o sexo seguro era tão colocado e tão dito. E só agradecer essa celebração, eu acho que deveria ser uma celebração do movimento social brasileiro de luta contra a AIDS. Eu acho que a contribuição da Bia para todo o movimento é de uma importância tamanha, e que bom que a gente possa estar aqui, mesmo com tantos outros não presentes, mas com tantos que fizeram a história da luta contra a AIDS nesse país, né? Estando aqui na noite de hoje. Parabéns a Bia, toda a sua equipe, e aos que não mais estão conosco, mas que sempre estarão nas nossas memórias e nas nossas lembranças. E dizer para você, Fernando, que a oficina que você fez com a gente em 1995 sobre luto, aquela oficina nunca saiu da minha cabeça. Até hoje, eu sempre penso naquele exercício que você trabalhou com a gente. E é isso, parabéns, Fernando. Aqui presente o Fiocruz, sou da biblioteca, aqui a direção da unidade também, do ICICT. Quando estava à frente da gestão da biblioteca, a gente recebeu lá uma parceria o acervo riquíssimo, né, da Bia. A gente tratou parte desse acervo, vídeos e outras coisas. E a minha fala aqui hoje, né, é parabenizar pela rica história, por toda essa questão, mas fundamentalmente também ressaltar as preocupações com as políticas públicas, né, atuais, com o desmonte da política pública. Hoje a ASFOC
se posicionou com uma nota de repúdio ao que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, numa comissão da Câmara dos Deputados, falou sobre a Fiocruz, né, questionando a autonomia e a independência do Conselho Deliberativo da nossa instituição, e que vem trazendo uma série de desmontes de políticas públicas. Então, a gente precisa nos aliarmos mais, ampliar os muros e construir a resistência contra o que está colocado por aí. Cenário de retrocesso e retirada de direitos. Parabéns à Bia, que em nome da ASFOC, em nome da Biblioteca de Manguinhos, estamos juntos para continuar a parceria nesse processo, para construir um país melhor. Obrigado. Eu sou o Queiroz, Inácio Queiroz, da Vida, talvez mais um pouco irmão. Estamos juntos nessa luta há anos e anos, e organizações. E dizer para vocês, quando eu os escuto, é uma reflexão bem, vamos dizer, vamos chamar isso de consciência reflexiva. Lembrar de todos os momentos que a gente viveu, né, nessa luta contra a AIDS, esses anos todos, né, 16 anos, e a gente vai olhando, né, as várias palavras que eram tão comuns e que, para na nossa visão, esses conceitos parece que se multiplicaram, né? Por exemplo, a palavra solidariedade, para nós, né, que a gente via, às vezes confundia um pouco com caridade, né, e via que havia realmente diferença entre dois, cultura, pela maneira de agir. E nesse período todo, a gente viu, mesmo com uma visão não acadêmica, mas com uma visão comunitária, de quem está vivendo na prática, os problemas, as questões relativas à AIDS, a gente viu exemplos, ou seja, de quão profunda é essa palavra solidariedade, da qual o Betinho tanto falava, né? Num período que a gente fazia trabalho com pessoas vivendo por VIH, não existia coquetel, era antes da conferência do Cancún, né, 1992, e a gente olhava aquilo, né, e observava que algumas pessoas, pelo menos aquelas que eram, que vinham para o dia ali, aquelas pessoas conseguiam viver mais tempo. Aí a gente diz assim, aonde é que a solidariedade tem a ver com isso? Né? Porque para a ciência biomédica, pelo menos na época, provavelmente nada tinha a ver. Ou seja, para que vocês querem psicólogo? Quando a gente começou a implementar a enfermaria para Niterói, um dos questionamentos dos médicos é: você quer psicólogo para quê? Serve para quê? Tem que tomar remédio, tá bom, não tem remédio, vai tomar no que tem. E a gente observou alguns, evidentemente, que tinha pessoas ali, a doutora Márcia Rachid, que é uma antiga, nessa luta, das pioneiras, eu acho. Sou depois de você, né? Médico, que sempre me foi usar o Falon, que até hoje foi um dos fundadores da Comunidade Vida, a gente não viu bem, mas assim, a gente viu que nessa palavra solidariedade, ou seja, conceituar essa palavra talvez não seja tão fácil, porque a gente via que algumas pessoas que nos procuravam, elas conseguiam viver mais tempo, mesmo sem remédio. E talvez a neurociência hoje possa dar alguma resposta sobre isso. O que é o valor humano, o que é o ativismo, que a participação contribui com o fortalecimento do sistema imunológico e fazer com que as pessoas vivessem mais. Então, não quero me estender muito tempo, mas assim, para dizer da minha gratidão pessoal, das pessoas familiares, e da minha satisfação imensa de estar com vocês aqui, ter vivido todos esses anos saltando tantos obstáculos, trabalhando na comunidade de base, falando pessoalmente com as pessoas, compreendendo seu conceito, suas concepções do que é o HIV/AIDS, nos vários níveis, lá na comunidade, mas também na faculdade, com os médicos, com os iniciantes, com os acadêmicos. Então, acho que todo esse saber, ou seja, vamos mal comparado, uma pessoa que tem uma carreira parecida com os mesmos conceitos, ou seja, antigos e retrógrados, como é o caso do deputado que fala sobre a questão da AIDS, sobre a AIDS, os vários
super polêmico, né? Mas quem passou pelo mesmo caminho, quem teve basicamente a mesma história, viveu muitos momentos parecidos e que tem uma visão completamente diversa, completamente diferente. Né? Porque, como se diz no Ceará, provou a rapadura com farinha, viu efetivamente o que é AIDS, conseguiu ver AIDS com uma visão sistêmica, né? Não apenas como uma doença, mas como um conjunto de fatores, né? Na psicologia, na biomedicina, né? Na biologia, né? Enfim, uma visão sistêmica. E dizer para vocês, olha, que parabéns por esse dia, parabéns a nós por termos chegado aqui, e parabéns por escutarmos também falar em cura da AIDS, seja qualquer seja o conceito de cura, mas que a gente tenha uma resposta definitiva, né? Ou seja, para que a gente fale, reinvente e crie também o fim da cura, como você está falando aí, né? Parabéns, obrigado. A nossa felicidade, um abraço do Grupo Televisão do Niterói para vocês todos, né? E principalmente para a Bia, que é aniversariante esse ano. Meu instituto teve a honra de receber o acervo da Bia, que está depositado no Biblioteca de Rio. Queria dizer para vocês que parte do acervo, toda a parte de audiovisual em plataforma VHS já está tratada, já está digitalizada. Todas as teses e dissertações também já estão disponíveis na base de dados da biblioteca. Faltam apenas os outros formatos, como o Beta e o Mati, que esse ano nós vamos fazer. Os cartazes também já estão em bastante tratamento e a próxima etapa serão os livros. Bom, eu pessoalmente, eu estou há 30 anos na Fiocruz, estou vendo aqui que tem uma bancada grande, Simone, Chico, muita gente aqui da Fiocruz, Marina, Paulo, não é à toa, né? Tem uma aproximação grande com o problema. Eu pessoalmente estou há 30 anos na Fiocruz, eu trabalhava, estou vendo aqui os jovens agora, trabalhava na fase e saí de lá para ir para a área de saúde, trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz com o Sérgio Aroca, no começo da explosão da epidemia, né? Me lembro muito bem, de madrugada, uma vigilância sanitária, de mascarar bancos de sangue clandestinos, em vários lugares da cidade, né? Mostrando o absurdo que era aquilo. E me lembro muito quando fizemos um ato marcante no primeiro Dia Mundial da AIDS, né? Fizemos um ato lá no Corcovado, colocamos um estandarte enorme lá com o nome da epidemia e com a palavra solidariedade. E desde então a gente tem trabalhado com esse tema de diversas maneiras, né, na educação, na difusão científica e também na parte biomédica. Sim, e isso faz parte da missão da nossa instituição, né, que apesar dos puxões de orelha não vai se calar. Eu passei pela Bia anos incríveis da minha vida e não vou conseguir fazer nenhuma consideração sofisticada sobre o ambiente político. Vou deixar para outro dia. Hoje é dia de comemorar 30 anos da Bia. Acho que eu vou falar um pouquinho pela minha geração. Ele falou Marina da Fiocruz, para nós a Marina é da Bia, a Ivy é da Bia, eu sou da Bia. Eu acho que a minha geração, eu fui muito privilegiada de ter encontrado uma geração espetacular, amparada por uma geração espetacular, de quem somos filhos, claramente, filhos e filhas de vocês todos que estão aqui. Belote está ali fingindo que não está me ouvindo, Juan. Na verdade, o que era para nós chegar na Bia? Eu vou falar muito pessoalmente, mas eu acho que os meus amigos aqui me ajudam. Chegar na Bia era sair de ambientes acadêmicos ou outros trabalhos na advocacia, ou seja lá onde for que cada um de nós egresse. Chegar na Bia era como encontrar um ambiente de criatividade, de liberdade. Tão impressionante que era quase mentira. A gente levava um tempo para acreditar que era possível ter a solidariedade do Betinho praticada cotidianamente. E eu acho que é essa sensação que fica para nós. É óbvio que nós tínhamos nossas diferenças, um bando de gente pensando, tinha que ter as nossas questões. As nossas questões não eram absolutamente nada
comparada com as riquezas espetaculares e as oportunidades de aprendizado que a gente teve nessa casa, que sempre será a nossa casa. Pelo menos eu vou dizer por mim, pela Ívia, pela Marina, pelo Cláudio, por essa geração que aprendeu com vocês. Nós somos absolutamente gratos a vocês. E a gente sempre vai ser a Bia. Eu cheguei na Bia também, no Jardim Botânico, a primeira vez, em, acho que 89, não foi, Tiago? Nós chegamos juntos lá, 88. E de lá até cá, nós estamos juntos na Bia. E como nossos colegas têm falado, a Bia, para a gente, tem sido um tijolo de construção de base, né? Porque falamos muito de solidariedade, mas aprender solidariedade e não colocar em prática, não adianta a nossa luta constante. Eu acho que a Bia tem essa construção de solidariedade ser realmente uma base para que nós consigamos realizar o que nós temos realizado. Eu fico muito feliz agora de ver algumas pessoas que estão aqui hoje, né? Porque quando nós começamos o HSH na Bia, né, em 1993, 94, né, ninguém falava muito sobre aquele espaço. Pelo contrário, o espaço que a Bia permitiu que nós tivéssemos o HSH realmente audacioso, até para falar sobre essa epidemia que era tão perversa e continua sendo até hoje, nós fomos muito massacrados, né? Porque eu dirigi esse projeto por muitos anos, até hoje nós estamos com o projeto de diversidade sexual, saúde e direito entre jovens, e continuamos vendo o retrocesso da epidemia e continuamos vendo o que foi a epidemia naqueles idos, né? A Silvia Ramos está aqui, o Roger Parker, Veriano e tantos outros colegas, Márcia Rachid, sabe? Essas pessoas que realmente conseguiram, fizeram da Bia um quartel-general de luta, de resistência, né? E eu tenho que agradecer muito. Tenho que agradecer muito. O Sérgio chegou agora, entende? Esse aqui foi um dos primeiros lá da Bia, realmente. Então, eu queria agradecer a equipe que continua na Bia. A equipe de resistência e a equipe de base. Porque são vocês, somos nós, essa equipe jovem que está aqui atrás toda, entende? Que tem repaginado, revisitado o que vai ser a Bia no futuro e o que vai ser o movimento de HIV e AIDS daqui para frente, porque pelo presente nós temos visto que as coisas só estão no maior retrocesso, né? Então eu queria agradecer a vocês, a nós, a todos que estão aqui hoje, né? Pelos nossos 30 anos, né? De luta, de resistência e de guerra, né? E vamos continuar. Queria dar parabéns à Bia. Dizer que são 30 anos e a gente se conhece, né? A gente se conhece e aqui essa mesa veio contar um pouco a história de todos nós, né? Na fala de cada um, eu me vi. Na fala de cada um, eu vi a possibilidade também de avanço, né? Então, eu queria dar os parabéns, dizer que para nós, né, do espaço da gestão, durante esses anos, a Bia trouxe grandes contribuições. Eu olho para estes 30 anos e vejo quanto que a gente trabalhou junto, quanto que os conceitos, quanto que a produção da Bia influenciou na nossa história. Queria dizer que aqui a gente já discutiu tanto propriedade intelectual. As discussões de propriedade intelectual, elas foram fundamentais para que a gente pudesse ter avanços também no nosso país. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Porque eu acho que, à medida em que a gente vive um momento tão complicado, a gente traz algumas questões que eu super acredito. Quando Sônia traz a questão da amizade e de como que a gente pode construir, ou como que a gente construiu estratégias em base da amizade, né? Trabalhos conjuntos que a gente desenvolveu aí ao longo de tantos anos. Quando a gente fala de solidariedade, eu acho que a gente tem caminhos. E os caminhos, eles devem estar sendo construídos dessa forma. Então, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, parabéns de verdade. E eu espero que a gente possa juntos, cristão, sociedade civil, pessoas vivendo, que a gente possa juntos encontrar caminhos que possam fazer essa diferença nos próximos anos. Muito obrigada, a Bia, muito obrigada de verdade. Comecei a trabalhar lá no CRT em 88.
E eu me lembro, né, a gente recebeu a visita do Richard lá, ele era, todos nós éramos jovenzinhos naquela época. Queria saber que epidemia é essa, como é isso e tal. E assim, São Paulo sempre teve uma força, e ainda tem uma força muito grande na resposta à epidemia. Né? E eu comecei a trabalhar em 88 e o CRT é uma estratégia de política pública muito forte, né? E São Paulo já tinha data, já tinha uma pujança muito grande. Mas assim, os materiais da Bia e pela vida que eu tomei contato em 88, foram coisas assim iluminadoras. Eu acho assim, né, na linha do que a Clara falou, sem dúvida nenhuma marcaram diferença, porque foi a forma mais rica e organizada que eu vi das pessoas vivendo com AIDS se colocarem. Né? Eu acho que o Herbert Daniel tem o Betinho, sem dúvida, mas o Herbert Daniel também, que também esteve lá. A gente estava lembrando dele, a Clara, em 89, uma SPBC que teve em São Paulo. Acho que você estava também, Richard e o Herbert Daniel, a gente montou uma mesa, a gente era metido, né? Clara, eu, o Paulo Teixeira, Richard, Herbert Daniel, montamos uma mesa na SPBC lá em 89 para falar da questão da AIDS e trazer toda essa força da elaboração conceitual da Bia. Eu acho que a questão do Viva Positivamente, da morte civil, eu acho que foi uma dupla. O Viva Positivamente foi uma coisa assim, quando eu vi aquele material, e se o teste deu positivo? Viva Positivamente. Isso foi de uma força, né, que eu acho que a gente tem que recuperar, porque é uma força que a gente está precisando hoje novamente. Quer dizer, porque era diante de um terror tão grande, aquela elaboração do deu teste deu positivo, não tinha remédio, tinha porra nenhuma, era 1988, não tinha nada. Mas tinha a força da ideia. Deu positivo? Viva positivamente. Isso era muito poderoso. E eu acho que a gente está precisando novamente, diante da nossa conjuntura hoje, que está parecendo a conjuntura de 88, não tinha remédio, não tem porra nenhuma, recuperar essa força política, né? E viver positivamente, ter força, né? Então, agradecer a Bia, né, mais uma vez aí pela luz, né, que ela sempre deu, e vamos buscar manter a luz, porque a gente está precisando muito dela. Especialmente as pessoas que ao longo dos anos fizeram parte da equipe da Bia, é super, super gratificante. A última pessoa para entrar na sala hoje à noite foi o Sérgio Machado, que foi a primeira pessoa... A primeira pessoa em 1988, na casa, no Jardim Botânico, no outro lado da rua do Ibase, que eu me lembro quando eu entrei na Bia pela primeira vez, o Sérgio colando camisinha no boletim Entre Homens, que o Daniel e Cláudio tinham um pouco bolado, a Bia tinha feito com dinheiro da Fundação Ford, que a Fundação Ford estava tentando se esconder naquela época, porque era muito controversial com desenhos de um artista gay bem conhecido na época e bem transgressivo, e Sérgio estava lá colocando as camisinhas e preparando para distribuir o material. Então, foi muito legal para ele aparecer aqui nessa hora também, para ajudar a gente de comemorar esse evento. Então, eu convido todos vocês para a sala ao lado, para a recepção, e podemos continuar a conversa lá. Muito obrigado. São muitas lembranças e memórias que eu acho que é hora de resgatar nesse momento brasileiro tão ruim que a gente vive, de tantos retrocessos e tantas perdas. A Bia, ela é a Bíblia, ou seja, ela é a Bíblia das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência tem base teórica nos livros da Bia.
comuns que vivemos com HIV e AIDS, quanto militantes, através do serviço da BIA hoje, a gente consegue se manter há 10 anos luz, inclusive de vários profissionais da rede que não são tão bem preparados, tão bem informados, ou não têm até mesmo um acesso, né, ao conteúdo que a BIA produz hoje. E só parabenizar a BIA e dizer que a BIA tem um papel importantíssimo na vida de nós ativistas da luta contra a AIDS no Brasil.